guys! Eu sou o Jaime de Freitas. Eu sou Letícia Lima. Eu sou a Amana. Eu sou a Mari e você... Entrou na roda! Vamos abrir a roda, enlaguecer. Estamos aqui hoje com mais uma convidada. Ela é muito diferenciada. Eu sou apaixonado por ela. Conheci ela quando a vi pela primeira vez num palco e eu fiquei preso com todo aquele furacão que estava dominando aquele espaço. Ela que é professora, empreendedora, uma mulher empoderadíssima. Estamos hoje aqui com a professora Letícia Lima! Bem-vinda, Letícia! Graças, muitas graças! Olha que tá... Gente, não sabe que você tá falando de mim, não. Sim! Sou eu mesmo, gente. Todinha. Toda eu, gente. Então, é assim, quem eu sou? Vocês querem saber? Eles não sabem, né, quem eu sou? Depois de tudo isso, né? Pelo amor de Deus. Ela é apenas isso. Somente. O nome é Letícia Lima, né, gente? Sou professora há mais de 20 anos, né? Começou cedo, com 5. Trabalhei basicamente, infantil. eu dava aula de reforço pros primos de 2 anos, 3 anos. Entendi. Entendi. Sobrevivi, Uma nunca autodidata. perdi. Exatamente, nunca perdi um réu primário, né? Com nenhum João Pedro do 5º ano. Aqui a gente também tá lutando para não perder. Exatamente. Isso é uma batalha. Mas assim, hoje, como o Jaime falou, sou empreendedora no ramo da educação, né? Sou CEO, né? Dona... Eita, é ela, viu? Né, dona de Deixa ela, que ela é professora, empreendedora. Concursada. E assim, eu não sou mais dona de cursinho, eu sou CEO de uma startup, uma EdTech. Eita! As legendas! Eu aplaudo com medo, porque eu não sei nem o que é isso, mas como eu tô confiando nela, eu tô aplaudindo. E aí, basicamente é isso. A gente trabalha com educação nesse país que tanto valoriza a educação, a ironia, né? E estamos aqui para somar, né? Para transformar a educação. E é isso que a gente quer, porque é assim que a gente incomoda, é assim que a gente muda o status quo, é investir em educação. E diga que eu não consigo, que eu consigo. Eita, Viu? já começamos. É isso. Começamos. Exatamente. Mas é o seguinte, meu povo, assim, isso é mania de professor, né? Mania de professor, todo professor que já passou por uma 5ª série, ele tem gatilho, né? Eu também tenho Sim. gatilho. Eu É. tenho também. Eu já fico assim, vou parar com esse grupinho aí atrás, tem um grupinho aqui, tá? Tem um grupinho Vou ficar tudo bagunçando em aqui. recuperação. Fizer a prova, nem eu vou gabaritar a prova, mas vocês, né? Eu quero perguntar aqui pra vocês, gente. Ai, meu Deus. Deus tá vendo? Deus está vendo. Quem eram vocês no rolê da escola? Ai, eu não sei se eu quero responder isso, não. Vamos lá, peraí. Ordem alfabética. Eu sou a Jota. última. Ai, que ódio! Jaiminho, quem eras tu? Jaime, ele... Ai, gente, lá vai eu me expondo. Alice, pelo amor de Deus, pula esse episódio, minha sobrinha. Assista outro, por gentileza. Eu era aquela pessoa na escola das artes. Amava estar envolvido nos desfiles, nos eventos da escola, mas era aquele que detestava estar na sala de aula. Ai, me perdoe, professora, mas eu detestava estar na sala de aula, tendo que engolir alguns conteúdos. E hoje eu entendo que, na verdade, não era porque eu não gostava de estudar, mas eu acredito também por conta da didática que me era apresentada. Eu não conseguia me sentir atraído pela didática que o professor lhe trazia. Não é à toa que eu tenho poucos professores na minha memória, inclusive os dois, eu quero deixar bem claro aqui quem são, os que eu amo de paixão, que é Irenice e que Jailson, professor de matemática, que inclusive eu era péssimo, mas ele era tão incrível, por isso que eu fui para a área de humanas, gente. Mas ele era tão incrível que ele fazia eu gostar de estar na aula dele, né? Mas eu era aquela pessoa que matava a aula para estar envolvido em qualquer movimento que estava rolando na escola. Coordenação. Principalmente Frequentava muito. Eles me adoravam, né? Reclamavam, mas me adoravam porque eu gerava um bom entretenimento ali na coordenação, tá ligado? Entendi. Mas professores gostavam de você, né? Eram apaixonados por mim. Ai. Como não sei, né, gente? É. Como não Porque sei? essa figura, ela já vem criando... Já tem um carisma Já que vem envolve. Que essa não se idade. aprende Só na que- escola, Só o né? que acontecia? Eu sentava no fundo, né? Aham. Aí o que Jura? acontecia? Aí eu tava lá trocando fotos, figurinhas com o pessoal de Sheila Mello, de Carla Pérez. Super didático. Entendeu? gente. Lá o professor louco falando sobre Cultura. a história da revolução. E minha revolução era o quê? Entender qual era a próxima música Não, do você já Tchan. tava na cultura. Entendeu? Entendi. Porque o Tchan foi pra selva, o Elton ele foi pro Havaí, Havaí. eu Pro quis saber Egito. pro Egito. Geografia. Tchan ia. Sayonara, do Egito. Japão. Entendeu? Isso.
pro Japão, então eu trazia Exatamente. essa vivência As geográfica. referências. Você tava no Da sala de futuro, aula. né? Eu era essa É, um pessoa. visionário. Eu era A essa escola pessoa. era tipo os fenícios. Eu aí. era essa pessoa, sim. Próximo é Mari. Liceu. É Mari. Mari. Ixi, É porque Mari. meu nome mesmo começa com T, então eu sou a última. É, você tá se valendo disso, né? Quando você diz assim, eu sou a última, na minha cabeça ficou porque ela é a última. Aí eu lembrei que Mana não é o nome dela. Exato. É, É, o nome entendeu? social. Nessa hora ela se vale do nome dela. Mas pra fama, É a Mana. É a Mana. Enfim, a É. hipotenusa. entendeu? É, Isso, gente. exatamente. Então, Mari. Eu sempre fui uma boa aluna. Pra quem? Eu sempre fui uma boa aluna, eu sempre fui estudiosa, porque a gente tinha isso em casa, de que como a gente era de uma família muito pobre, então minha mãe sempre teve essa consciência de que a única chance que a gente teria de vencer na vida, de ser alguém, era através da educação. Então, ela sempre me cobrou muito. Ela se gastou todas as forças comigo, que depois não teve força para minhas irmãs, então teve energia. Esse dia de meu aniversário, ela foi falar, ela foi dizer assim, você é meu orgulho. Você é o melhor de mim, isso aqui. E eu sei que reflete Ai, muito que disso, desses tudo. esforços que ela fez para que eu conseguisse bolsa, estudasse em escolas melhores. Então ela ia lá, se humilhava pro dono da escola, pedia. Então sempre me via nessa condição de ter que corresponder a toda expectativa Então, que ela máximo. criava. Então, assim, eu fui uma boa aluna, eu não era uma aluna nota 10 em questões de nota. Eu não gostava muito de escrever, eu odeio escrever. Que é o eu odeio básico, com né? todas as E ela minhas escreve- forças. Mas ela escreve super bem. É, hoje Mas, não, eu odiava escrever. Ou eu prestava atenção no que o professor estava dizendo, ou e teve um par do ensino médio que eu não tinha livro para estudar, eu era bolsista na escola particular e eu não tinha livros. Então, assim, nessa época eu tinha que escrever, porque o conteúdo que eu ia ter à disposição para eu estudar era o que eu pegasse na sala de aula, foi no ensino médio já. Mas eu fui uma boa aluna, conversadeira, muito conversadeira demais, mas eu fui uma aluna razoável. E você, Mana? Mana. Ai, meu Deus, eu não queria falar sobre isso. Minha mãe vai assistir esse episódio e vai dizer, eu sofri demais com essa menina. Tá em chiclete, a relada, eu A acho que é a chiclete, relade. Então, eu era esportista. Ah, E aí, eu era a pessoa que passava 4 horas ali na ginástica, ó. Pra cima, pra baixo, federação, germes, tudo eu tava no meio. E aí, meu amor, eu não fazia nada durante o ano, né? Eu vivia minha vida intensamente. E quando chegava os 3 últimos meses, aí eu ia correr atrás do prejuízo, porque eu já tava em recuperação em todas, Sim. que né? maravilha. Que eu era dessas. Era cobra, passar Certo, arrastando. no final. Ela já usava essa mobilidade da ginástica para ir se arrastando e contornar a reprovação. Era. entendeu? Não, inclusive teve um ano que meu pai viu meu boletim, porque meu pai até então não tinha acesso. Ele fez, vou ver, Um dia do viu e nada. fez assim, não tem cabimento, vou tirar você agora mesmo da ginástica. Historinha assim de competição, acabou-se, Thalita. Menina, eu sofri horrores. Fui falar com minha treinadora, o seguinte... meu pai me tirou e eu não vou pagar a mensalidade. E ela fez, não tem problema, você vem escondida, a gente reaproveita as roupas Que responsável. das competições anteriores e tá tudo certo. Minha mãe não sabe disso até hoje, mas eu competi em uma Acabou. federação Aquela sem ela profissional que tava em saber. consonância com seus pais, né? Já colocou seu Isso. DIU hoje, amiga? Já passou E 10 aí- anos para seu pai poder entrar com prova? Já graças a Deus, prescreveu, tá já tudo certo, prescreveu. E aí tá tudo certo. Aí, hoje eu sou arquiteta profissional, deu Tá tudo vendo? certo. Já Graças virei a uma outra Deus. pessoa, assumi responsabilidades e foi Olha o que isso. Deus faz da vida da Ai, gente, né? Foi uma virada de chave. Eu entendi que eu gosto das artes e aí eu consegui conciliar uma coisa. Virei adulta, porque, né, a maturidade isso, ajuda. Aí isso. pronto. E você, Lele? Ah, eu era um espetáculo, né? Eita. Eu era aquela aluna que era a gordinha, né? Não existia Não era prancha. pra falar essa parte? Não. Eu era aquela assim que era a gordinha de óculos, assim. Minha mãe comprava só coisa da marca Marba. Não sei se vocês Sim, conhecem. mais barata. Mais barata, né? Então os óculos, aquele negócio da promoção, né? O cabelo, não tinha um reparador de ponta, não tinha uma chapinha, não tinha nada, né? Não tinha o SEV. Porque eu não valia muito naquela época. Então, assim, eu era aquela menina que era dentuça, né? Gordinha, baixinha. Era a Mônica. Eu era a Mônica. E assim, e o uniforme também não me valorizava. Eu era a única que tinha peito e que eu fazia balé e era a única que tinha o colã rosa. Então, minhas areolas apareciam. Então, assim, eu era assim, um self-service de bullying. Né?
Então, e eu era aquela aluna, tipo assim, eu nunca... Gente, pelo menos uma Gente, coisa boa. A produção, o pessoal aqui da equipe tá se acabando de rir aqui por trás. Então, qualquer risada são eles aqui, é bem A aleatório. gente tá super aqui Todos focada no todos propósito. focados. Determinação aqui, ó. Exatamente. E assim, eu sempre fui uma menina muito estudiosa. Eu não gostava de assistir aula, porque eu queria ir muito, muito à frente. Então, assim, o professor, ele começava e falava assim, ai, Napoleão Bonaparte e tal, não sei o que. Eu ficava, Napoleão Bonaparte. Aí eu ficava, como é que era naquela época? E eu viajava. Aí quando voltava, estava na aula de matemática. Né? Você estava lá ainda viajando na história do Napoleão. Isso, e outra coisa, eu levava meus livros e eu respondia tudo. Eu respondia tudo, porque eu não tinha paciência também. E aí, o coordenador achava que eu... Oi, Fran, é você? Que eu tinha gente. comprado livro já respondido. Então, assim, não é porque eu não tinha paciência, eu respondia tudo mesmo. E eu era aquela pessoa que nunca perdia piada. Eu acho que tá super na moda falar que eu tenho TDAH diagnosticado, gente, eu tenho. psiquiatra, medicada. Tá? Não chegou nesse nível ainda não, mas tá aí. Eu sou desse nível. E aí eu descobri hoje que isso era uma característica minha. Então, assim, eu não tenho... Por exemplo, nunca seria uma arquiteta. Eu não conseguiria olhar, por exemplo, uma sala em branco e falar assim, aqui vai ter um sofá, vai ter um negócio... Eu não consigo imaginar nada. Né? Já me contrata. Pois é. Aí vocês são caros. Ei, nem são, Somos viu? não, Não são, não. A Amanda... Corporativismo. Eu sou acessível. A Amanda é acessível. A Qualquer Amanda rim, tem meu amor, tu todos tem os 2, públicos. vende um, né? Oh, não, mas é sério, vou só sair em defesa dela só um minuto. Eu fiz uma obra recente e eu fui calcular a obra que eu fiz. Né? O preço do arquiteto, né, o custo do que eu tive com o arquiteto foi 2% do valor da obra. Gente. E aí eu minimizei o quê? Vários transtornos. Dores de Olha aí. cabeça. Dores de cabeça. Problemas. Arrasta pra cima, já Isso. chama mana. Me Né? chama. Eu defendo até os meus amigos. Mana é sua mana, meu amor. E aí, gente, eu era aquela aluna que eu sempre fui, sem querer me gabar, mas eu era naturalmente inteligente pra muitas coisas, porque eu era muito curiosa. Eu fui alfabetizada assistindo o filme do Charles Bronson, do Eita, como é Chuck culta. Norris, né? Então, eu aprendi, isso é um soco? Não, isso é um soco. Sei lá, Van Damme, Stallone, então isso formou meu Só caráter. filme tranquilo, graças a Deus. Junto com o Silvio Lelê? Santos, junto com o Silvio Sim, Santos, que formou sim. meu caráter também. Também, importante. E aí, juntando tudo isso, eu era aquela aluna. No terceiro bimestre eu estava aprovada. Então, isso, inclusive, era um recurso que eu utilizava, porque eu era muito criticada pela minha aparência. Então, eu falava assim... Quanto mais cedo eu sair da escola, melhor. Não, e assim, tipo assim, eu sou feia, eu posso ficar bonita, você quer burro, né? Eu usava disso, gente, porque criança... E eu usava bota ortopédica, Você né? usava bota Lelê, ortopédica? você era igual a mim, quase. Eu era assim... Isso aqui Eu vocês não era- eram irmãs? Gente, eu usei bota ortopédica até quase 5 anos, não usei mais. Eu usei Curou? mais Não, Não. porque era muito caro e minha mãe não podia pagar. A gente tinha que vir em Natal, enfim, aí teve que suspender o tratamento. Mas eu era você, eu era um poço de bunda. Gente, eu fui cuspida na cara. Sério, mana? Misericórdia. Eu fui cuspida na cara, assim, eu era pobre da sala de aula, né? Eu era Eu bolsista, também. então, enquanto você estava escrevendo antecipadamente, eu estava apagando o livro para usar no ano seguinte. Então, assim, isso era muito motivo de bullying. mas De chegar e cuspir na minha cara, eu sou a pobre. Cuspi, literalmente. Meu Deus. Misericórdia. E eu cheguei pra coordenadora na época, que era minha amiga, e eu falando em me queixar para a direção da escola, ela disse, Mari, lá a gente chamou de Mari, não me chama de Maris. Não vá não, porque você é bolsista e a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, assim, gente. é bem... E aí já fica, se você que tem um filho, idade escolar, uma criança, um adolescente, eduque seu filho para ser gente, para tratar as pessoas com respeito e não para ser um escroto, porque isso causa traumas horríveis na vida das pessoas. Verdade. Exatamente. Mas a gente o quê? Superando, Olha meu aqui, ó, amor. pega esse dentão aqui, dá um close aqui. Olha viu? o que Deus faz na vida da Olha o que gente. Deus faz, ó. Hoje eu não sou baterista da igreja. meu. Cabelo iluminado, escovado, meu Você amor. que fez bullying, quem é você hoje? Oxi. Aqui, ó, dona da startup. Dona e proprietária Peraí, mas da peraí. educação brasileira. Não, e assim, Ministra. a minha mãe sempre Aham. falava, usa o que tem de melhor. Porque eu falava, mãe, o pessoal tá rindo porque eu tenho bota ortopédica. Ela usa o seu melhor, meu amor. Aí eu não entendi a metáfora da TDAH. O que era o meu melhor? Era a minha bota ortopédica com bico de aço. Era tuf na canela do povo. É. Mas aí Lelê tornou-se professora. Tornei-me professora. Né? Mas eu quero que você falar um pouquinho dessa sua... Monta aí um cenário pra gente, né, da sua realidade como professora antes do marca-texto, porque a gente vai chegar depois do marca-texto. Eita, pila, professora, né? Primeira coisa, eu sou da época do vestibular com PERV, né? Eita, Que nem conhece. os mesopotâmicos faziam, né? Os E papiros. Menina, era lindo demais. Ai, mas era tudo. Era, eu preferia também. Tinha que ler Também. 6 Eu horas, também. Iracema, Gisele. Iracema morre. Era.
tá? Não precisa ler. Não, depois de todas as minhas déficits, né? Depois do que eu apresentei como eu era na escola, eu já descartei essa possibilidade. Eu fui logo, vamos lá fazer um particular que vai dar mais certo. Não entendeu? tinha OnlyFans na época, a eu poupei gente meu fazia tempo. o que Isso, eu podia, poupei né? meu tempo. Mas assim, todo mundo falava, você é muito inteligente, você passa qualquer coisa. Eu não gostava de medicina, eu não gostava de nada. Eu queria ser, primeiro eu queria ser Paquita, né? Mas eu era morena. Ai, não era só você não, meu amor. Tu tomava banho de leite? Pra ficar Eu branco, tomava louro. banho de leite, levava uma surra, porque Pra mim era mais complicado, porque eu tinha que transicionar, né? Primeiro. Não era só a questão da cor do Era. cabelo. Uma Tem que transição. transição, é mais complexo o meu lado. Então, não tinha condição. Então, assim, eu desisti da vida de Paquita, resolvi estudar, né? Eu queria ser rica de qualquer forma. Eu sempre gostei A de ser gente também. rica. Aqui Eu também. também, eu tô É na bom. batalha Sonha todos os faz dias, tempo. todos os dias. Isso, e eu sinto que eu nasci pra isso. Sabe Eu quando tenho você... certeza, Eu eu tenho também. certeza. Eu Sabe quando tenho você também. acha natural Paris? Certeza. Você acha natural, Isso. tipo, Eu acho Isso. super. Maldivas. É, Parece que eu tô indo ali em Pitangui. 7 de setembro, Maldivas, Isso. né? É. Então, assim, eu sempre achei muito natural isso, mas assim, aí o pessoal faz um vestibular pra direito, meu pai. Você daria uma ótima advogada, uma ótima juiz, uma ótima delegada. Minha mãe, eu quero você de branco. Eu, mãe, como? Num terreiro, numa No terreiro, marinha, casada, né? Aí eu fui, me inscrevi e assim, eu fiz um cursinho aquele do a Luiz Machado, que eu tinha até, eu pagava R$ 47, eu lembro, né? Não era nem real, não sei o que era. E aí eu me apaixonei pelo professor de literatura, que era gay. Ah. E ele falava assim, meu Deus, que homem lindo, que homem lindo, que homem... Só que ele falava jogos amistosos. E eu não percebia isso. O TDAH não É aquela ajudava história nem que o nisso. amor é TDAH cego. gritando. E como ele é lindo, e assim, eu me apaixonei pela licenciatura, né? E eu falei assim, eu vou colocar letras como primeira opção e direito como segunda. E eu disse pro meu pai que ia fazer direito. Passei em letras. Aí minha mãe, mãe, passei, era no rádio, eu vi no rádio. Mãe, passei em letras. Né? Ah, era Passei. tudo, o tempo da Era? rádio. Era tudo. Era Passa uma... assim, ficava assim. Ah, A era cidade tudo. ficava em Com festa, término, todo mundo era parava. É tudo. porque gente, vocês não parava. viram isso como era no interior, meu amor. Eu acredito. Interior, Até hoje eu lembro da carreira que eu dei de onde eu tava, porque alguém me ligou do tijolão. A Raida, Mas a Raida no tu fez céu. vestibular? Eu digo, fiz. Ela disse, tu passou, vice? Aí eu disse, conversa. Pois olha aí. Aí tinha saído a lista da Compeb na bom UERN. demais, Aí eu... né? Menina, até ajudou pra me lembrar o caminho que eu fiz pra chegar até em casa da carreira que eu Ai, dei. que No meio tudo. do campo, todo mundo gritando. Tão linda. Ela vai vencer, ela vai vencer. É, deu errado, mas é isso. Ainda não, calma. Até agora, tamo no só. caminho. E quando eu falei, mãe, passa ela em quê, minha filha? Letras, ela. E quem faz letra faz o quê? Aí eu, é professora, ela. E precisa estudar pra ser pobre? Né? Ai, Aí eu, não. mãe, que tóxica, Ai. né? É porque assim, eles sempre quiseram o melhor pra gente. Meus pais Sim, sempre sim. trabalharam muito, muito, muito mesmo. Eles queriam sempre o melhor. Aí ela via aquele potencial danado e falava assim, não, essa menina aqui, ela vai dar pra alguma coisa, uma juíza. E aí eu fui fazer letras. Gente, quando eu cheguei, assim, foi incrível. Assim, a primeira semana foi massa, né? Tinha caderno, tudo, lá eu fazia tudo. Gente, depois de uma semana, eu falei, que diabo que eu tô fazendo aqui, gente? Que negócio estranho. Era latim 1, latim 2, latim 3, teoria do latim, não sei o quê. Latim, era tudo latim. Eu falei, eu vou dar aula de latim? Né? Eu não sei, eu só sei falar Gret, Troianique, Apud, Troiam, Ia, Punhabant, Anus, Decem. Eu só sei falar isso, que é gregos e troianos brigavam muito Esses tempo atrás. 4 você só chegou nisso. Isso, só nisso. Eu só tô aqui em Eu também. É, troca, tem que falar Pra assim, mim, vai. você tá comendo troca. uma bolacha, um negócio estralando. Eu pensei que... E a gente não podia nem falar assim, a letra V, a letra B, a letra K, não, tinha que falar assim, ó, van, man, pan. Aí eu, van, cangam, pô, meu amigo, era um negócio estranho. E aí eu fui, né, eu falei, só podia estagiar a partir do 5º período. Aí no 2º período já me deu uma agonia, já me deu um frivião, eu falei assim, rapaz, eu vou atrás de um negócio pra dar aula, eu não tô gostando dessa faculdade, não. Mas eu continuei na faculdade, né, que tinha que continuar. E aí eu fui atrás de uma escola, e a escola falou assim, a gente tá precisando, você tem alguma experiência? Aí eu, Então. tem, então, né? Eu já dei aula de reforço, né? E aí Que é ela. igual, assim, ó. É a mesma coisa. E ela, você tá disposta a dar aula de ciências? Aí eu, com certeza. E religião? pra isso. Religião, aleluia. Aleluia. Glória Arrepiei, a Deus. arrepiei. Arrepiei. Olha o que Jesus faz na vida da gente. E aí ela, mas é turma de 1º e 2º ano do ensino fundamental 1, né? E eu, nossa, amo crianças. Vamos! É, Não era batata, fundamental, é uma não, meu amor. Era primário ainda, Era não. primário, Era é. primário, era. Não é que era de fundamental, Gente. não. Vem esconder, não. Era, que a gente fala assim. Paulo Freire, beijo, gato. E aí, de repente, ela falou assim, R$ 3,65 a hora.
Eita, Poxa. que rica. Eita, gente, o carrica. Nem a xingada do Rexona. Eu poupava o Rexona quando eu ia pra não gastar muito. Quando eu cheguei, meu Deus do céu, gente, respeitem as professoras do ensino fundamental. Olha, cada João Pedro, gente. Beijos, meu amor. Meu E parece Deus. quanto mais Meu profético total o nome, respeito. né? É. Mais virado do giraia. E se tiver dois, quando é composto, é porque o menino é mais assim, É. porque precisa É de dois dois. demônios. É, que tá ali dentro. É 2 E no só. assim, gente, foi um É o absurdo, foi uma loucura. Assim, Leve 2, pague 1. e assim, salário de professor é tipo menstruação, né? Vem uma vez por mês, dura 5 dias, às vezes atrasa. Né? Então, assim, e era. Mas sabe que se expandiu, né? Tá nas outras áreas também. Exatamente, expandiu. E aí eu fui, comecei, gostei, não gostei, fiquei meio assustada, mas aí fui recebendo convite para outra escola, para outra escola, para outra escola. Rapaz, eu gosto disso aqui, eu gosto. Isso né? a faculdade seguindo e Faculdade você conciliando. E eu fazendo concurso. Também, por quê? Porque meu pai me inscrevia em todos os concursos. Sim, minha né? mãe tinha dessa também. E eu passei em 12. Só que Você Passou em gente, 12? eu passei em 12 concursos, Ai, só que. gente, que orgulho dela. E aí eu passei no da PRF, só não passei no psicotécnico, porque era Mas tá muito bom. longo, né? Graças a Deus. Graças né? a Deus. Imagina eu armada, amada. E aí. E Bichinha. aí comecei a dar aula, gostei muito, o pessoal gostava da aula, gostava, rapaz, que massa isso, que massa. E assim, eu sempre estudei em escola pública, por um tempo eu estudei em escola particular, mas eu sempre gostei de estudar, sempre. E aí eu tinha um sonho de trabalhar em escolas católicas daqui, né, porque era assim, era o hype, né, eu fiz Etiferne, eu batia Eita, muito nas Etiferne, meninas das ei. escolas católicas, né, e aí eu fui trabalhar né, nas melhores escolas Pra daqui de vocês Natal. que não sabem o que é Tiferne, gente, é. diga aí, Lele, o que é É Tiferne. mais conhecido como o IF também hoje, que tem Isso, FRN, IFRN. FCE, é É. bom demais, meu Deus. Era Tiferne, Escola Técnica Da Federal do Rio Grande do Norte. Fiz eletromecânica, Não é do inclusive. meu tempo, mas tinha uns vídeos no YouTube que fala Tem, sobre tem, isso. só por jogar. isso que- Eu era a menina mais bonita da minha turma, porque eram eu e assim, mais 39 homens. Então isso serviu muito pra minha autoestima. Mas aí eu fui, comecei nas escolas e comecei a curtir. E assim, eu procurava sempre aplicar o meu método de estudar nas aulas, porque aula é chato para um caramba. Cara, você dá aula de gramática, me faz. Você sabe o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? Não. A menina pensa que Bom, tá já ofendendo. reprovei, já Não, reprovei. já Eu reprovou. também. Né? Então, assim, uma coisa que eu comecei a aplicar a forma como eu aprendo, né? Na sala de aula. E isso deu muito ruim. Deu muito ruim, porque eu vivia na coordenação, né? Quando eu era aluna. E quando eu virei professora, eu também vivia na coordenação, assinando advertência, assinando um monte de coisa. Eu comecei a trabalhar numa escola católica, aí a professora de religião entra, eu tô falando, então, gente, o Estado é laico. Né? Na hora que ela entrou, E o crucifixo lá em Né? cima, no meio da sala, truando. e eu, caraca! Então, assim, foram muitas. O fato de eu buscar adaptar, né? Me adequar à demanda do aluno, isso foi muito ruim para minha permanência nas escolas. Porque, assim, eu ficava agoniada, eu tinha alunos, assim, incríveis, um menino que sabia desenhar muito, mas ele sentia uma porcaria porque era ruim em física. É. Né? E a mãe queria que ele fosse engenheiro, só que ele queria trabalhar com arte. Eu falei, aí ele queria ser tatuador. Aí eu falei, se seu filho virar um bom tatuador, ele vai ganhar mais do que muito médico, mais do que muito engenheiro, mais do que eu, mais do que a senhora, mais do que todo mundo. E o menino virou tatuador, viu, Tá gente? aqui, ó, Lele é a modelo Ai, que dele, tudo. inclusive. Isso, exatamente. E assim, isso foi sempre muito, muito difícil, gente. A remuneração é baixa. Eu tive um pré-AVC com 32 anos de idade Uau. por causa de excesso de aula. Né? Eram muitas e muitas aulas. Eu cheguei a dar 74 aulas por semana. Inclusive na Paraíba, eu ia e voltava. E assim, era um cansaço e assim, era um desgaste muito grande. Mas era uma questão de honra, porque uma coisa que eu sempre falo, a nossa indignação manifesta a nossa missão. Então, uma coisa que sempre me deixou indignada foi a educação. Né? Sempre. Deixa eu fazer uma consideração. Eu tenho percebido em algumas conversas que eu tive que eu vejo muitos professores capacitados, né, e abertos para a questão da diversidade, da inclusão nas escolas, mas eu vejo que esses mesmos profissionais, eles são extremamente limitados na atuação deles, e muitas vezes reprimidos por conta da visão e missão da pessoa que está coordenando ou é a diretora da instituição de ensino. Exatamente. Às vezes nem precisa ser a pessoa que está coordenando ou dirigindo.
às vezes são os próprios colegas. Isso. E os Os pais iguais, também. os pares a eles. Eu vivo uma Mas situação... quando você tem um par, você entende assim que, você é o meu par, então você tem sua metodologia de trabalho, eu tenho a minha. Mas quando você tem um gestor acima de você, dizendo assim, não, isso aqui você não vai fazer, meu amor, isso aqui você não vai apoiar. Já tive muitas provas barradas que voltaram porque eu ia trabalhar ali uma... Por exemplo, eu já fiz a semana da mitologia grega, mitologia celta. Quando chegou na mitologia africana, barraram. Porque uma coisa é um negro com tridente, né? E outra coisa é um galegão com tridente, né? Exatamente. Um Então, é demônio, o outro é Deus. Pois É é. mais ou menos isso. Dependendo da concentração de melanina, né? É É. demonizado ou não. Então, assim, isso sempre... Por exemplo, trabalhar a questão da ideologia... Ideologia não, identidade de gênero, que eles Certo. tratam como ideologia. Eu tive alunos trans, né? Eu tive alunos trans que conquistaram o direito de ter um nome social na chamada, mas professores insistiam em chamá-lo pelo seu gente, eu nome fico de arrasado com registro. Gente, tá né? acontecendo... Como é que Isso aqui pode, você né? confia É o negócio, mas eu não absurdo posso, isso. porque vai... É absurdo. E assim, eu sempre bati muito de frente com a questão de assédio. Inclusive, não se preocupa tanto com o professor homoafetivo, professora homoafetiva. Isso não é o perigo. O perigo muitas vezes está naquele professor que é o cidadão de bem. E muitos professores assediam alunas. E usam aquele pretexto de que ela é grandona, ela é bonitona, ela faz por onde? Né? Não faz. Se tem um adulto e tem um adolescente, o adulto é que coordena essa situação. Então, muitas situações de abuso, muitas situações de exploração, muitas situações assim de preconceito também. Já vi professores que são homossexuais e que dava assim de capote, muito professor hétero, que não conseguiam alçar voos dentro da instituição pelo fato de serem homossexuais. Vi alunos homossexuais reprimidos, havia alunos se mutilando, né? Alunos sendo agredidos, aí falam muito sobre educação sexual. Eu já descobri casos de assédio pelos pais, de abuso de crianças, e assim, tudo isso porque a gente não educa, tudo é tabu. E o que é tabu tem que ser discutido em escola, até deixar de ser tabu. Né? Então, assim, o professor ele tem um papel fundamental nisso, mas é preciso que mais pessoas queiram ser professores. Os melhores alunos deveriam ser estimulados a serem só médicos, só engenheiros, advogados, mas também professores. Até para que exista a questão da tomada da consciência. Porque quando você toma Isso. consciência, você pode se posicionar. Exatamente. E quando você torna tudo como um tabu, na verdade, você limita essa pessoa ao conhecimento e, consequentemente, ela poder se posicionar na situação que está ali de frente para ela. E sem contar que o Exatamente. professor, gente, ele é o formador de todos esses outros profissionais. É a Isso. partir do professor que existe o médico, que existe o engenheiro, que existe o arquiteto, que existe outros professores. Então, enquanto a sociedade não colocar o professor no lugar que ele merece, a gente vai viver nessa guerra o tempo todo de tentar quebrar tabus. Para que mais pessoas tenham conhecimento, para que mais pessoas rompam com essa cadeia de preconceito, de pobreza, de marginalização. Então, enquanto a sociedade não colocar o professor no lugar que ele merece, que é dele, a gente vai viver nessa sociedade medíocre para sempre. Eu acho tem que muito além potencial. disso, né, porque a escola acaba sendo a segunda casa, tanto dos professores, que são aqueles que trabalham, né, como dos alunos, que passam a metade do dia, às vezes até o dia inteiro, ali Sim. dentro, né? Exatamente. Então você tem um Já estão se lugar cheio preparando de... para o mercado de trabalho, né? Já estão se preparando para o mercado de Exato. trabalho, né? Então você tem um Pois é. lugar cheio de tabu que lhe bloqueia tanto profissionais como alunos, é bem complicado. E aí É. acaba criando esse tipo de aversão, né? Por exemplo, Mana, ela tinha tudo para ser uma grande atleta brasileira. Só É que verdade. você acho que nunca Vou cogitaram, Ele ficou nervosa. Fiquei, porque eu vou chegar lá. nunca cogitaram isso como uma profissão, como um futuro para vocês, só como um hobby. Na verdade, né? até o meu pai, quando ele me proibiu, né, de ir pra ginástica, foi um dos argumentos dele, foi tipo assim, você não vai viver disso. Por que você tá ali? Você não vai É viver isso. disso. E hoje eu ainda sou bailarina. Aham. Subo em palco e tudo mais. E até hoje ele faz, tipo, tá, mas por que você faz isso? Você não vai viver disso. Por quê, né? Entendeu? É, Porque a gente adianta associa também. muito a fazer as coisas para ganhar algo. E às vezes não é. Exatamente. Você só faz porque você gosta. E é por isso que a gente não gosta de ler. Por que a gente lê aqui no Brasil? Para ganhar ponto. Quando a gente sai da escola, a gente não precisa mais ganhar ponto, então não preciso ler. Uhum. E aí, quando chega nono ano, o que joga nos peitos do menino? Machado de Assis. O que acontece? O menino, Deus me livre, sinal da cruz invertido para Machado de Assis, que eu não entendo nada que o senhor me fala. Joga um Percy Jackson na mão desse menino. Percy Jackson, vai, Crepúsculo, lê isso aqui. E aí o moleque começa a gostar, começa a desenvolver. Então, assim, o primeiro é o professor escolher a leitura do aluno. É o aluno que tem que escolher o que quer ler.
É o aluno que tem que escolher como ele quer abordar. Então, assim, o professor ele é meio que um canal, ele é um transmissor. Não é que não existe mais essa verticalização na relação. A gente perdeu a hegemonia da informação. Então, antes a gente chegava na sala de aula e falava assim, vocês viram o que aconteceu? O que, professora? Aí hoje não, hoje o menino já sabe. Ei, professora, já flopou isso aí há muito tempo. Já passou, né? Já passou. E aí, é isso. A gente tem que ressignificar essas relações de aprendizagem e explorar potenciais. É, de Sabe? fato. Então, assim, a gente tem um aluno que tem um potencial para esporte, vamos explorar isso. Inteligências múltiplas, né? Isso, porque senão a gente começa a se sentir. Eu me sentia mal porque eu não era tão boa em matemática. Eu tinha chamado oral de matemática, o professor, bora, Lissa, 2 vezes 8, aí eu, 16, ele, 8 vezes 2, eu. O professor, tava do 2 ali, a ordem dos fatores não altera o produto, eu. O que significa isso? Eu não sei, né? Mas eu era muito boa em outras coisas. Então a gente é avaliado por aquilo. E o que acontece no Brasil? A média. Se você é bom em português e ruim em matemática, o que eles fazem? Eles colocam você no reforço de matemática, para você ficar bom em matemática e bom em português. Então o Brasil é um país de pessoas médias. Isso é O que tem que ser feito? Você é bom em português e mais ou menos em matemática, vai para um reforço de português para você virar uma fera, Bota sabe? lascar em Um português. monstro, isso. Aham. Que é isso que as grandes potências mundiais fazem. Só que a gente quer todo mundo na média, porque aí dá para manipular melhor. E aí, o que acontece? Você rompe, né, com essa relação aí de trabalhar, né, na área da educação Sim, para uma instituição sim. e vamos agora empreender, né? E quero mandar beijo aqui pra Di, que ela tá presencialmente aqui, A nossa tá? plateia Que ela é aqui CEO, hoje. ela é sócia, ela tá É. junto com a Letícia no projeto Marca Texto, né? Nessa Exatamente. empresa aí. Então fala um pouquinho pra gente como é que houve esse rompimento e quando surge o Marca Texto, porque o Marca Texto já vem com uma proposta de auxiliar, né? Apoiar alunos para realizar esses sonhos dentro da meta da formação acadêmica, né? De conseguir Isso. alcançar a universidade. Isso. Primeira coisa que me fez assim repensar o lance da escola foi olhar para a galera. A Di falou assim: o que você quer fazer no futuro? Aí eu falei: eu quero continuar na educação. Ela olha para as pessoas que estão do seu lado, que estão atuando na educação há mais tempo, e vê se você quer. Aí quando eu olhei, um tá doente, o outro tá quase morrendo, a outra aqui tá de legging com rasteirinha e vendendo Avon em Jequiti. A outra aqui aquela que só vive de atestado. E todo mundo liso. Eu falei, eu não quero, com não. doenças psicológicas. Isso. Eu não quero, não. Mas foi chocante, não foi? Foi muito chocante. Quando eu vi assim, eu não quero ser isso, não. Gente, Deus me livre de ser isso, né? Eu não nasci pra isso. Esqueceu que eu quero ser rica? Então não dá. Não combina uma Não rica combina, de não racheirinha orna. aí. É. E aí, o que aconteceu, na verdade, foi uma ruptura. Foi um caso de sucesso para um aluno e de demissão para mim. Porque Você eu pode comecei... falar sobre isso, tá? Tá. Eu fui me desligando. O que aconteceu? Em 2018, eu falei assim, rapaz, eu quero começar a montar o marca-texto. Porque o marca-texto sempre existiu. Eu sempre quis ter a minha escola, eu sempre quis poder falar do que eu queria, seguir o ritmo que eu quero, poder abordar muitas coisas, sabe? Trazer o universo do aluno para a sala de aula, eu não podia. E aí, de repente, o que eu fiz? Falei, vamos começar. Eu tô aqui em algumas escolas ainda, mas eu só tinha o sonho. R$2 e um sonho. Na verdade, eu tinha Tá igual a gente aqui. R$360 Tá igual e a um gente sonho. aqui. Tá igual a gente. Esse é o nosso lema. É. E o ano era 2018, e eu falei assim, vou começar essa bagaça, que eu já sei fazer isso. Então, pedi uma salinha ali emprestada, nem emprestada, né? Era alugado, mas não tinha dinheiro para pagar aluguel. E aí, eu consegui 4 alunos, 2 bolsistas, né? Então, Que assim, ótimo. tava meio que... Eita, como administra. Eita, como habla bem de administração. E de não tinha entrado Diana ainda. tá concordando. É. Administra bem. E assim, gente, eu montei um Instagram pro marca-texto, aí comecei a... Né, e eu sempre corrigi muita redação com marca-texto, e eu dizia pros alunos assim, isso aqui é o meu sabre de luz, né? Eu sempre curti muito o universo Jedi, do Star Wars. Porque eu adoro a filosofia Jedi, né? Que é de sacrifício por uma causa maior, saber equilibrar as forças. E aí, eu comecei a chamar alunos para aula experimental. Vamos ali fazer uma aula experimental? Vamos ali, bora ali. Quer gravar esse brinde? Acho que tá aqui, só ó. pra você ver, Só pra ver. Sem sentir. compromisso. Aí o né? sem compromisso é a Ô, faca no é, bucho entrando. Canto da Aí me sereia. quebra. Ô, Aí, sem canto da compromisso, me sereia. quebra. Esse sem compromisso. E aí foi aos pouquinhos, só que aí eu falei assim, gente, eu preciso de mais. E aí eu não tinha dinheiro para fazer parceria. Só que eu tinha dado uma aula numa instituição e eu conheci um cara grandão, não sei se vocês conhecem, o Capitão Stevenson. Sim. Aham. Ele tava no auge da lei seca, aparecendo a Fátima Bernardes, né? E aí esse cara deu uma palestra, eu falei assim, tem como tu dar uma outra palestra? Assim, na moral mesmo, assim, na humildade? Aí ele, com certeza.
Aí eu faço até uma arrecadação aí, faço doação, porque ele fazia muito trabalho social para escolas. E aí eu anunciei, Capitão Stevenson, falando sobre educação e segurança. Gente, deu 100 pessoas, assim, na aula. Faltou mesmo, cadeira, faltou. E aí, com isso, a gente já conseguiu fazer umas matrículas, sabe? E aí, a gente formou 2 turmas. No total, dava 36 alunos, mais ou menos. E com o Enem de 2018, 34 alunos ficaram acima de 900 pontos na redação. Caraca. Caramba. Então, assim, isso era gritante, era absurdo. E aí, eu falei, eu tinha um parceiro lá, um sócio, que precisou sair, precisou ir embora. E aí eu fiquei sozinha, porque eu não sabia fazer mais, só dar aula, né? Então chegava um e falava assim, Lelê, meu pai tá desempregado. Eu, venha de graça. O menino queria só um desconto. Eu, venha de graça mesmo. Ah, não, Deus restitui. E aí, a Diana falou assim, eu falei, Diana, tô precisando tanto de ajuda, né? E aí ela falou assim... E Diana tava com outro projeto Tava nessa com outro época, eu projeto. lembro. Eu falei, tu vai ficar rica com educação. E aí, 2019, ela entrou. Aí ela falou assim, só que tu não mexe no financeiro. Eu, glória a Deus. Né? Que eu sou professora há muito tempo, eu não mexo em financeiro há muito tempo, né? E aí, ela começou a administrar. A gente foi para uma outra sede, onde ela tinha um outro projeto, e a gente meio que aproveitou essa salinha, um espaço meio derrubadinho, sabe, gente? Mas assim, glória a Deus que veio. Mas o pessoal é tão apaixonado por vocês que tem a marca Texto até hoje. Até Depois hoje. de 7 mil anos se passaram e o Ainda marca Texto tá lá. não limparam ainda Não o tiraram prédio. ainda. E aí a gente começou... Agora sim, a gente também só tinha um sonho e só tinha um cheque especial, né? E aí eu comecei a chamar a galera. Vem, galera, ó. Só pra interromper, é bacana você falar sobre isso, porque a gente tá falando sobre empreendedorismo. Isso. Empreendedorismo feminino, e a gente sabe que empreender no nosso país não é fácil. Não. Né? E na grande maioria das vezes, nós não temos o recurso necessário para iniciar o projeto do jeito que a gente quer. Mas aí, na sua fala, você foi buscando formas, não a que você gostaria, né, que pretendia, Sim. mas com os recursos que você tinha, você disse, eu vou dar a cara e vou começar a fazer. O negócio tem que sair de papel. Quer fazer, dá teus pulos. Porque a dificuldade que a gente enfrenta não tem que ser motivo para não fazer, tem que ser motivo para fazer, né? E aí a gente começou, não tinha quadro, porque era emprestada a sala, então eu usei a estrutura de uma pessoa. Não tinha quadro, não tinha carteira, não tinha nada, gente. Não tinha impressora para imprimir as coisas. E aí a Diana falou com o gerente lá do hotel onde funcionava, e aí ela falou assim, me empresta só essa salinha aqui para eu fazer as matrículas, porque aí eu vou ter dinheiro para pagar as salas, né, as salas de aula, porque a gente ficou com 2 salas lá, que tinha que reformar tudo, não tinha nada, mas só que a gente precisava de um espaço para fazer matrículas. E eu aqui no Instagram, ó, gente, promoção, últimas vagas. Sabe? Marca Texto 2019, últimas vagas. Já começou com últimas vagas, né? E aí a gente fazendo a matrícula, eu, Diana, vamos lá, vai dar bom, vai começar dia tal, beleza. Gente, a gente chegou, começou a ajeitar tudinho lá, era acho que 1,80 por 2 a sala. Eu lembro. Metade disso aqui. Eu lembro. E aí chega uma mãe chiquérrima, aí falou assim, aqui que é a Marca Texto? Aí eu, sim senhora, ela, ainda bem. Aí sentou e falou assim, acabei de chegar do Pilates, né? Aí Nossa, o meu filho tá na Alemanha. E ele falou, mãe, corre pra se matricular no Marca Texto, pra me matricular no Marca Texto, porque tá nas últimas vagas, eu preciso estudar lá, eu preciso. Um marketing, um bom marketing. Pra qual turma ela? Quarta-feira, aí eu. Deixa eu ver se tem disponibilidade. A senhora deu sorte, tem vaga. Ai, que atriz! Gente, a primeira matrícula do Marca Texto. Hoje é nossa amiga maravilhosa, Carol, né? E assim, e no primeiro dia a gente fez 10 matrículas, foi incrível. Oba, Diana, a gente vai comprar o quê? O quadro. A gente já vai comprar depois carteira. Então a gente foi aos poucos. E detalhe, você está usando dinheiro da matrícula para poder ter a estrutura. Exatamente. Porque só tinha um sonho, literalmente. Só o sonho. E o cheque especial que a gente... tipo assim, Tentando foi de não contrição, usar. Tentando não usar. E aí também, por exemplo, para imprimir material, teve um senhor que veio matricular, um ex-aluno meu que veio, trouxe o pai para matricular, e o pai trabalhava com impressoras. Aí eu falei... Vamos de bolsa? Eu dou a bolsa e vamos da impressora. Aí ele, ótimo, perfeito. Então foi permuta. Foi assim, né? Então a gente foi fazendo muita parceria. Gente, e network, para quem quer empreender, você tem que ter bons relacionamentos, você tem que ter network, você tem que estar assim, cercado de pessoas que estão no mesmo propósito que você. Porque quem não está no mesmo propósito que você, quem não tem a mesma visão de futuro que você, não vai entender a sua dedicação. Não vai entender o fato de você abrir mão de determinadas coisas porque está se dedicando a isso. É verdade. Né? Isso é muito certo.
E a gente foi construindo. E, gente, era aluno rico chegando, sabe? E eles lá naquela estrutura O rico precária. você cobrava mais caro? Não, a mesma coisa. Era? É, pensei só depois. Oh, Mas meu assim, Deus. eu vi uma aluna, a mãe tinha uma padaria e a mãe falava, todo dia a mãe pegava moedinhas de R$1 e colocava no cofrinho pra ela. Ela quebrou o cofrinho e falou assim, a mãe, o que você quer com isso? Aí ela, eu quero estudar no marca-texto. Nossa. Aí, gente, ela chegou com o dinheiro contado do ano todo, né? Pagou ali. Só que antes dela pagar, ela falou assim, Lele, a minha mãe tá ali na recepção e ela tá achando que é golpe. Oh. Porque ela olhou pra estrutura assim, né? Bem assim, tô iniciando mesmo, gente. É, aí eu vou Fica falar. aqui comigo. Eu vou falar ali com a sua mãe. Acredita em mim. Pois é, acredite, me ajude. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, moça, tá parecendo golpe, né? Eu sei, tá quase caindo isso aqui, né? Aí ela, eu falei, mas não é golpe não. A gente vai melhorar isso aqui, a gente tá na reforma. E aí aconteceu. Segundo ano de marca-texto, a gente fechou com 96 alunos. De 36 para 96. Então, assim, e o índice de aprovação absurdo também. Mas aí cresceu. Ah, essa menina Hum. da padaria, da moedinha, Ah. ela conseguiu passar? Ela queria medicina, ela não foi não foi bem na segunda prova. Mas no primeiro dia que foi redação em linguagens, ela se deu super bem. Tomara que você tenha passado em algum momento, viu? Pelo seu esforço e por ter acreditado no marca-texto. Isso. E a gente atraiu muita gente boa. Por exemplo, a gente fazia o Aulão do Bem para arrecadar ração para cachorros e gatos abandonados. Até hoje a gente faz trabalho. Amor de Quatro Patas ajuda, gente, precisam muito. Né? A gente faz programa de bolsas também, não com provas. Porque se a pessoa precisa de uma bolsa, às vezes ela não tem capacidade ali cognitiva para se dar bem numa prova. Então a gente faz cartas de intenção. Então a gente viu, uma menina falou, olha, eu fiz uma massa. horta na frente da minha casa para vender cebolinha, essas coisas. Eu juntei R$145, faltam só 20 e poucos reais para me matricular no marca-texto. Eu falei, não, você vai ganhar a bolsa. Manda sua carta pra gente, que aí eles mandam. Então, assim, são lindas as cartas, os depoimentos. Então, a gente procura sempre manter essa humanização. Tanto que um dos nossos lemas é preciso coragem para ser quem você decidiu ser em um lugar onde ninguém ainda é. Então, assim, muitas pessoas veem ao seu redor e falam assim, eu não consigo, eu não posso. Né? Mas, assim, se não tem ninguém, é porque muito provavelmente o legado do sucesso ali da sua família, da sua cidade, está em você. E aí a gente foi Se não deu certo com ninguém, é a sua vez. Contigo, tá na contigo. tua Mas mão. existe um preço, né? E às um vezes preço. e o preço muitas vezes é alto, porque a gente precisa, na verdade, começar a construir coisas e buscar ferramentas que provavelmente a gente não vai encontrar no nosso entorno. Porque as Exatamente. pessoas que estão em torno desse estudante, por exemplo, têm uma mente totalmente limitada, né? Não tem tanto conhecimento, né? E às vezes não já acredita apanhou muitas tanto vezes, da já apanhou vida tanto na que vida, acha não acredita que é que possível é aquilo realizar. mesmo, Eles não entendeu? acreditam nisso, eles vêm machucados. É. Eles vêm muito machucados. Minha redação é horrível. Eu falei, então escreva a sua pior redação e manda pra gente. Eu vou rir? Vou rir, mas eu vou ter que atribuir ponto, né? Então, assim, a gente foi crescendo. Em 2020, o dono, né, quis crescer muitos olhos e aí ficou muito caro o aluguel pra gente ficar lá. E a gente já tava crescendo. Então, o que a gente fez? Mais uma vez, tinha acabado de livrar do cheque especial. Eu falei, não, agora vai dar bom. Agora a respiração veio, Agora né? vem o dia de glória. Mas o que acontece? A gente precisou sair para ir para um lugar maior, porque ficou muito caro mesmo, para a estrutura que a gente tinha. Uhum. Então a gente foi para um espaço maior. Só que a gente não tinha dinheiro. A gente só tinha o nome limpo agora, que a gente conseguiu pagar o Graças a cheque. Deus. Graças a Deus. Mas só que a gente tinha carro, né? Eu tinha um carro e a Diana tinha outro. E a gente viu um prédio na Salgado Filho, ao lado do Habib's, né? Sim. E aí eu falei, caraca, É aqui. aqui vai ser massa. Só que ele era muito grande. Aí a Diana falou, agora não dá. Aí depois de um tempo a gente passou, a gente viu que partiram ao meio e tinham colocado uma Foi conveniência. uma Então sobrou conversa metade. direta com Deus. Eu falei, Deus honra, O Deus. universo ouviu. Aí ela falou, agora dá. Mas tinha que reformar tudo. A gente comprou um poste. Eu não sabia que a gente podia comprar poste, né? E aí, gente, tudo do zero. O que a gente fez? Botou o carro dela, botou meu carro, começamos, construímos 3 salas, comprei o meu quadro, assim, Eita. eita, coisa linda. As carteiras a gente foi comprando na promo, OLX, né? Foi colocando coisa mais linda, né? Porta, Iluminação. gente, fachada, iluminação, que coisa linda. Fez maior Beleza. investimento aí. Bom investimento, quase 100 mil reais. Agora é um prédio de 100 metros quadrados, incrível. E aí começaram as matrículas, tal. 2 turmas formadas. Pá. Ai, que massa, eita Deus, vai começar, o momento de glória, né? Vencemos. Aí veio o quê? 2020, a pandemia. Aquela mesma. Aí a gente, eita pila, o que a gente faz agora, né?
E aí, Porque o que tinha nesse momento era muita despesa, né? despesa, a gente estava recuperando ainda e era presencial. Terminando de pagar as contas, e aí o que acontece? Uma coisa que a gente não faz é reclamar. A gente entende que tudo é propósito, tudo é desafio. Se é desafio é para ser superado, é pra gente aprender alguma Pois eu coisa. reclamo, viu, bichinha? Mas Da reclama hora- mais faz, né? Reclamo Reclama- fazendo. Inclusive, Ai. chegou aqui hoje só Jesus. Mas é mentalidade, não é? Oi? Mentalidade, isso. É mentalidade que a gente vai construindo. É mentalidade. Como é o nome que dá? Maturidade. Mindset. Tá, E assim, eu fiquei logo vendo assim, cara, internet, né? Internet. Eita, vou dar aula de short. Bom demais. Bom Né? demais. Bem Só Renata daqui pra Vasconcelos, cima. eu aqui, boa tarde. E aí, o que eu fiz? O que a gente fez? Vamos direto pra internet, vamos pro Zoom. Só que eu achava que botar curso na internet era só transferir pra internet, jogar no YouTube, né? Chega aqui, é só gravar, tem nada. Tem 150 pessoas aqui atrás, gente, né? Entre maquiadores, Sim, né? sim, Tradutores, sim. staffs, tem Estilo, tudo. produção, 15 câmeras, fotógrafos. 1, 2, É, 3. tá aqui, ó, várias, ó. Então, é muito complicado. Só que a gente foi pra internet e conseguiu manter ali a nossa turma, porque a nossa metodologia sempre foi muito humanizadora. E o que começou a acontecer? Gente de outros estados se matriculando. E daí, menina, tinha até uma aluna gaúcha, Lilia, o que é munganga? Aí eu, munganga é marmota. Ela, o que é marmota? Marmota é um negócio, sei lá, um negócio estranho, né? E assim, a gente começou a ver, e todo mundo louco pra voltar pro presencial. E a gente, não quero voltar presencial, porque o que eu vou fazer com meus alunos gaúchos, meus alunos paulistas, mineiros? Começou a chegar, e aí a gente falou, a gente não pode voltar pro presencial, porque tá dando muito bom aqui. Mas me tira uma dúvida aí, me corrija se eu estiver errada. Mas vocês tiveram um grande desafio aí, que foi, na verdade, como chegar nas pessoas através dessa nova plataforma. Porque era um mundo totalmente desconhecido para por vocês, né? Faltou aqui um detalhe, porque a gente tava lisa, gente, assim, sabe? Boninha de neném, Sim. Que nem lisa. o meu bracinho. Exatamente. Exatamente. A minha tá maravilhosa. A gente tinha 6 mil reais na conta, né? De 6 mil reais pra sobreviver. Não tá tão liso. E aí a gente falando, como é que a gente bota esse curso na internet? Como é que bota esse curso na internet? Como é que bota? E aí a gente viu um cara que faz fórmula de lançamento. Que a gente descobriu que tinha que lançar o curso. E aí a gente começou a assistir, né? Era R$147 para assistir esse curso, de como colocar seu curso na internet. Então, a gente 5.800 9 e fora. tudo. Isso. Aí a gente começou a assistir. Caraca, o menino. Dá pra fazer 6 dígitos em 7 dias e tal, não sei o que mais lá. Isso aqui você tem que fazer isso, tal. Beleza. Mas dígito de quê? Dígito é Money, Sim, dólar, isso. botas. grana, la plata. E aí o cara foi. Então, pra fazer parte, 10 mil reais o curso. Aí eu, Meu Deus, a conta não batia. Aí a Diana, Deus, honra, pelo amor de Deus, Senhor, honra. Deus, pelo amor de Deus. Aí ele falou, Deus, pelo amor de você mesmo. E aí ele falou, mas olha, pra quem comprar até amanhã, 5 horas da manhã, é 6 mil reais. A Diana, Deus tá falando, olha o que Deus faz com a gente. O dinheiro que vocês tinham, gente. O dinheiro que a gente tinha. Diana, 5 horas da manhã, pagou. Gente, a gente começou a fazer esse curso. Eu peguei um ranço da voz desse homem, de tanto que a gente ouvia. Né? E não tinha aquele negócio de acelerar, não tinha o negócio, era tudo na velocidade normal. A gente foi fazendo, lançamos, vendemos 7 cursos. 7 cursos, gente. E assim, com estrutura? Não. Era uma mesa preta de plástico, a câmera do computador, do notebook, um Samsung, horrível, gente, Toda horrível. fixada. Toda, parecia que tava manchada com o dedo, assim, com digital. E era assim, ring light, o tripé era o quê? Era um isopor que colocou assim uns palitos, a gente conseguiu colocar aqui o... Estrutura hollywoodiana, né? Gente, Uma coisa de Hollywood. Né? E assim, Desconstruída. Desconstruída Hollywood. Bem rústica, bem bem rústica, rústica. era a nossa proposta. Isso. E é sustentável. Sim. E aí a gente começou, né? Começou a lançar, começou a ver, opa, isso dá muito bom, isso dá muito bom. E aí a gente entrou no TikTok, já era 2021, né? Entrou no TikTok. Aí começamos lá a fazer conteúdo para TikTok. De repente, eu digito assim, marca texto no Google e aparece. E conheço os 10 melhores perfis do Brasil para se preparar para Enem e vestibulares. Quando vê, marca texto. Eita, querida. Aí eu, babado. Gente, merece, Nossa, merece. De repente, em 6 meses, 40 mil seguidores no TikTok. Caraca. Né? Aí, de repente, começa a chegar parcerias, assim, propostas de parcerias, porque teve um lance lá com o pessoal de Manaus, que não conseguiu fazer o Enem, e aí veio um professor atrás de mim e falou, você quer participar? A gente está reunindo alguns professores para fazer aulões para esses alunos que estão aí isolados em casa e tal. Beleza, vamos fazer.
vamos fazer. Quando fui ver, gente, um dos professores... Só tinha... Sabe aqueles professores superstar? Aqueles que a gente vê assim, Jubilu, não sei o quê, não sei o quê. E eu ali, né? E eu bem, bem humildezinha. E de Tipo assim, repente... a Anitta, do Mundo do Pop, a Ludmilla, né? E eu bem... deixa eu ver quem. Não comparo, porque senão você vai ser melhor cancelado. Não se entendeu. Bem aquela cantora de karaokê. Era assim, era tipo a Anitta no começo da carreira e a Anitta já estourada, Isso, internacional. Larissa. A Larissa e a Anitta. Isso. E, gente, de repente, eu comecei a ver... Cara, quando eu vi um cara que era... Eu era fã dele, o cara que é meu fã. Eu era fã dele, que é um dos fundadores do Descomplica, que é o professor Rafael, de redação. Ele falou assim, mandou uma mensagem pra mim. Lê, ele é carioca. O que você acha da gente dar uma aula junto? Poxa, Ai, querida! Venceu na vida! Não, eu tive um pré... Vamos fazer esse feed aqui, esse feed. Aí eu... Gente, ele me chamou de Lê. Lê, apenas. E eu... Best friend. Perfeito, vamos. Você não disse, põe na minha agenda, não? Não tem espaço pra Vai isso, que ele não. desista. Meu amigo, na hora você só vai. E, gente, quando fui ver, eu tava Já vai dando aprendendo, aula viu? com essa galera. Eu dei aula com o Rafael Cunha, com o Rômulo Bolivar, com o professor Vinícius Oliveira, com uma galera grande que eu sempre admirei. E aí, a gente fazendo isso em prol das pessoas, a gente foi crescendo. A gente começou a fazer aula gratuita também para o pessoal do IF de Canguaretama. Muita gente conseguiu conquistar muita coisa, porque assim, se você vai entregar algo gratuito, entrega de qualidade. Sim. Tem que ser sempre o melhor. E aí a gente começou a crescer. Mas assim, com muitos desafios sempre. Porque quando eu fui ver pra internet, ali tem concorrência. Porque ali tem uma galera monstra. Tem uma galera mercenária também que fala assim, ó. Faça a prova do Enem sem nem ir pro Enem. E o pessoal acredita, né? Faça a prova do Enem sem nem estar alfabetizado ainda. E aí a gente começou. Compre sua vaga no Enem na Isso. barriga da sua mãe. Exatamente. Passe no Enem antes de nascer. É. É uma coisa assim. Então a gente começou a cair mais pra dentro disso. Porque é um mundo. Ele dá pra você faturar mais, porque antes eu tinha que, pra gente colocar 250 alunos, eram 10 turmas. Hoje a gente coloca 500 numa turma. Sim. Porque a gente não quer colocar 1000, né? Hoje Porque dá vocês pra estão colocar. somente no online, né? Somente no online. E assim, sem querer gabar, mas, por exemplo, 2022 agora a gente foi em casa, né? Só que em casa eu tive um burnout, de tanto trabalhar em casa. Fiquei um tempinho ali só fazendo o básico mesmo. Mas aí o que acontece? A gente precisava de um espaço. Então a gente foi para um espaço, né? Para um hub, que foi muito bacana, porque a gente começou a ter mais network ainda. E a gente se mudou para lá, começamos a fazer aulas lá também. Começamos a entender que nós éramos uma startup. Né, que é a startup. Qual a diferença da startup para a empresa? A startup ela é escalável. Uma empresa, por exemplo, digamos que eu seja professora particular, eu não sou escalável. Por quê? Se eu lotar a minha agenda, eu não consigo crescer. Mas se eu tenho aulas gravadas, eu tenho plataformas, eu tenho pessoas que corrigem redação, eu tenho isso aqui, eu consigo escalar para ter milhares de alunos. E isso, usando a tecnologia. A startup ela tem esse braço tecnológico. E aí, a partir disso, também tudo começou a mudar muito. Porque a gente se entendeu como startup, aprendeu um novo idioma, né, aquele lá do Churn, Braven, né, Sprint, MRR, né, umas coisas assim estranhas, mas ainda um ambiente extremamente masculino, né, predominantemente masculino. E a gente começou a enveredar para esse lance, a gente descobriu que tem incentivos para startups, a gente inclusive se inscreveu num programa chamado Startup Nordeste, que ela dá um subsídio, ela dá um valor massa para as empresas poderem crescer. E a gente não... Vamos, né? Vai que. A gente se inscreveu. E nós passamos. Nós ficamos entre as 25 empresas do Rio Grande do Norte, aqui do Nordeste, aliás, das melhores empresas do Nordeste, que a gente nós ficamos lá, né, na Startup Nordeste. Isso também alçou voos. A gente recebeu muitas propostas de investimento e tudo mais. Ainda não abrimos para investimento. Mas, por exemplo, agora em 2022, a gente recebeu, inclusive, uma condecoração de uma empresa. Nós batemos o nosso primeiro milhão. Caraca. Foi o nosso primeiro milhão, a nossa faixa preta. Lá. Então, assim, é fácil? Não é fácil, sabe? Você tem que abrir mão de muita coisa. As pessoas vão dizer que foi sorte, mas assim, são muitas noites mal dormidas. Você tem que fazer o trabalho de muita gente. Você não pode ser... É um burnout no meio do caminho, Exatamente. Né? Que eu ficava agoniada, porque eu sempre amei muito fazer isso. Mas eu não via forças para fazer. Mas aí Deus sempre honra quem faz o seu, né, faz seu corre. Quem faz seu corre, que não prejudica ninguém. E a gente tem... Inclusive, nosso curso foi hackeado. Eu estava aqui...
Ah, curso hackeado. Quando fui olhar assim, o meu curso todo hackeado, tudo organizadinho, eu falei, que bexiga de curso longo é esse? Eu fiquei olhando assim, aula de 2 horas. Vale, Deus me livre. Vamos refazer tudo. Porque foi o hackeamento, por isso que a gente não pode reclamar. Quando hackearam, aí eu falei, a gente tem que refazer isso aqui. Nosso aluno, ele não assiste aula longa. Nosso aluno, ele aumenta a velocidade. Vamos começar a pensar Dinamizar nisso. mais, E dinamizar isso. E aí, pessoas da equipe que eram muito importantes saíram. E eu falei, caraca, o que eu vou fazer? E aí a gente começou a regravar, tanto que hoje o nosso método ele é muito diferente. A gente tem um selo NPLT, que é não precisa ler o texto. Né? E o que acontece? Ai, que tudo. Eu adoro identificar padrão, por isso que eu passava nos concursos. É porque eu estudava feito louca, não, que eu identificava padrão. E eu identifiquei que até 70% das questões do Enem não demandam a leitura do texto. Eu comecei a ver, começamos a ensinar isso para os alunos. Tá, aí você já tá entrando e é o que nós queremos no muito que a saber. gente quer agora. Nós queremos A muito gente saber. quer, entrando nesse tema agora, Enem, e aproveitando esse ensejo. Poder ajudar aquelas pessoas que estão em casa, que Tá ainda sofrida. não... Tá sofridinho demais. Nos ajude com mitos e verdades sobre o Enem. Sobre o Enem, tem vinheta? Roda a vinheta! Voltamos, gente! Então vamos lá. Já tem mexã, cogumelo do sol, viu? Segura aí. Gente, mito, tem muito mito prova. Primeiro é que a gente romantiza demais prova. A gente acha que nota avalia você. Mas não. Então a gente tem alunos que estão tentando Enem aí há 8 anos, medicina. Né? Tem gente que assistiu uma temporada de Grey's Anatomy e acha que nasceu pra medicina. Eu sou Ela formada. é formada. Ela assistiu todas. Ela tem formação. Eu Mas tenho não aguentava, 17. não aguentava um plantão, né? É. No OBS não aguentaria. E aí a gente começou a se adequar. Uma coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que botar nosso ego aqui. Se você, ou você quer status ou você quer extrato. Você tem que pegar um dos dois. Sim. E aí eu sempre fui muito zelosa com literatura, com linguagens, com redação. Achava que os alunos tinham que se apaixonar por isso. Mas não. O aluno ele quer aprender, ele quer acertar mais, ele quer escrever rápido, no menor tempo possível. E aí a gente começou a criar um método que inclusive, quebra um mito. Né? Você não precisa estudar do zero para passar no Enem. Não precisa. Enem não é prova de conteúdo. Tanto que você estuda toda a biografia do Machado de Assis, faz o mapa astral da Clarice Lispector. Quando você vai lá, tem uma questão lá com a lagarta. Sim. Aí você não sabe de nada. E o que acontece? É muito interessante para os cursinhos tradicionais continuar Mantendo angariando- aquele aluno. Isso, mantendo. Dando vamos lá, começar lá dos primórdios, gramática e tal. Só que isso não rende. E o aluno, ele cansa. O aluno, ele não performa bem. E o que a gente descobriu? Que o Enem, ele é baseado numa matriz de referência. O Enem, por exemplo, a prova de linguagem, que é português, literatura, tem 30 tipos de questões. E o que ele pede? O Enem, ele quer competência e habilidade. É o que você usa no dia a dia. É a receita, é o diário, é o post, é a mensagem. É, por exemplo, a linguagem corporal, nada daquilo que é dado em conteúdos. Então, a gente começou a treinar o aluno, a gente fez o que a gente chama de didática assimétrica e inversa. A gente começou a treinar o aluno como quem elabora a prova. Então, ele entende. Sabe quando você fica entre A e B, aí você marca C e errou? Pronto. Eu fiz muito já. É porque Rasei muito disso, conhece eu lacrava bem. disso. Não, meu amor, eu fazia Não, assim. melhor do que eu, Eu não sei. marquei, eu marquei muito bem, muito assim. Não tem nenhuma A, vou marcar só A agora. É porque isso é uma estratégia de Lucifer para fazer você marcar o errado. Mas aí aquilo ali é distrator. Então, se você conhece o distrator, você sabe o que marcar, o que não marcar. Então, a gente começou a ensinar... o quê? Disse quem? Oi? O Distrator. É o que distrai você da alternativa Sim, correta. é o distrator. Distrator. Ah, Isso. tá, entendi. E esse distrator ele é baseado nos principais erros dos estudantes. Então, assim, o Enem, ele é uma prova de competência e habilidade. Então, você tem que ter estratégia de prova, não tem que dominar conteúdo, sabe? Então, isso é um mito, que você tem que estudar do zero. Não, se você pegar um cronograma enorme, rasga esse cronograma, não precisa. Você é jovem, você precisa trocar uns fluidos aí, beijar umas bocas, né? Ir para umas praias, curtir umas tardezinhas, ir para uns cultos, aí não importa. E aí isso reduz muito tempo de prova e tempo de estudos. Que o aluno começa a acertar e aí ele começa, caraca, eu sou bom mesmo nisso. Mas não é porque ele é bom, ele só viramos uma chave. Ele Isso. descobriu O qual é o esquema. canal. Isso. Aí redação. Redação eu tenho que citar coisa repertório muito clássico. Não, tanto faz se você cita Simone de Simara ou Simone de Beauvoir. Se tiver pertinência ali com o tema, você pode jogar o que você quiser. Pode jogar Zé Vaqueiro? Pode. Eu não vou citar a Anitta e tirar nota 1000 na redação? Vai Sonho sim, vai profético? sim, eu tô lá. Você pode citar tudo. Então, o que eu fiz também? A gente começou a treinar o aluno como corretor de redação e não como escritor de redação. Sim. Porque corretor ele tem segurança. Então, você não precisa, por exemplo, decorar modelo pronto. Você não precisa
escrever que nem Machado de Assis, você não precisa. Você precisa ser objetivo, você precisa ser claro, né? Porque o que vai ser avaliado ali não é a sua capacidade de conhecer Grécia Antiga, Roma Antiga, não. É a capacidade de ser objetivo, claro e falar sobre um problema social. Lele, por nós passávamos o dia Eu todo também. aqui ouvindo. Não é Ai, delicioso, de né? fato, eu Ela- fiquei muito calada no episódio, porque eu gostei não demais paro. de te ouvir. Eu eu gostei demais de te ela ouvir. paralisa a é. gente, ela paralisa. E manda assim, ficar assim, eu tava só foi, vendo assim. e assim, já visualizo você dentro de uma sala de aula. Então, acredito que, de Você vê fato... como ela aprende a gente na sala de aula? Eu aprendia foi- fácil. eu também. Eu Eu não estaria seria, naquelas eu dúvidas. seria uma boa aluna. Seria, ótimo. Eu não ficaria naquela situação do A e B e C que eu fiquei por muito tempo, escolher É. mamãe, entendeu? É, Janela de trabalha verdade. com educação. Milagre já é outro departamento. A assim, gente já até faz, com- mas tu Ó, sabia? Faz? Brá. Você faz A gente milagre. faz outra coisa, eu doutrino os alunos, meu amor. Tudo ali tem que falar amém. Eu falei, vou pra próxima questão, amém. Aí amém, 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 amém. Galera, eu me arrepiei. É desse jeito. Mas de verdade, eu gostaria de agradecer muito a sua Ah. presença aqui com a gente. Foi ótimo. Eu me prendi muito na sua fala, então por isso eu fiquei muito calada, muito quieta pra lhe ouvir. Foi incrível. Ai, Muito que obrigada lindo. pela sua Eu que presença agradeço, aqui. gente. Eu quero aproveitar esse momento para falar sobre as nossas redes sociais. Sim. Porque vocês já viram que nós estamos trazendo conteúdo, e não é qualquer conteúdo não, meu amor. É conteúdo dos bons, de qualidade. Então, entretenimento, conteúdo bom você encontra aqui na nossa roda, que é a roda o quê? Mais gostosa de das todas as galáxias. galáxias. Pai, para. Então segue nossas redes, você encontra em todos os lugares com @entrou na roda. E eu quero deixar para a Alice também falar sobre o Marca-Texto, as redes sociais do Marca-Texto, as suas redes sociais. Fala aí pra gente. Meu Pix, O gente. seu Pix. Ai, não, vai falar o meu primeiro. Tá? Não, eu sou convidada, sou visita. Gente, segue aí o Marca-Texto. É Marca-Texto Educação, Educacão, né? É com K, é marca com K, beleza? YouTube também é Marca-Texto Educação também, né? E lá no TikTok também, sempre tem Eita, conteúdo legal. Ela é bacana. jovem, Tem que- vira ela é jovem, jovem. jovem. É jovem, a gente tem até o thread, mas a gente não usa, não faz nada, só viu porque tava na moda. Então segue a gente, segue o Entrou na Roda, gente, entra nessa roda, pelo amor de Segue, Deus, que é segue junto a do bom gente. que a gente Você fica gostou da melhor. nossa rodinha? Ai, eu amei essa roda, gente, é uma roda tão inclusiva, sabe? Me senti acolhedora. Ai, gente, me senti tomada por essa roda. Adaptado. E falando em inclusão, vamos agradecer ao nosso colaborador NVO. Aqui tem um espaço Parceiro incrível, forte. exato. É um coworking que fica aqui em Candelária, com um espaço incrível, pessoas incríveis. O atendimento aqui é muito bom. Sinta-se abraçado, você e a sua empresa, para fazer reuniões aqui. Inclusive, estamos dentro de um espaço NVO. Lindo. E é isso. É isso, pessoal. Então, muito obrigado. Tchau, pessoal. Até terça. Seja Yoda. É Seja Yoda. Seja Yoda. Seja Yoda.